Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje nós vamos começar mais uma aula. Mas antes, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo curto, encaracolado, castanho claro. Estou com uma blusa verde, com fundo verde, com algumas folhas e flores, que é conjunto com o blazer que eu estou usando. Estamos aqui no cenário da Multirio, que muito parece com a nossa escola. À direita temos o quadro com o tema da nossa aula de hoje. Temos uma mesa e atrás de mim tem uma estante com alguns adereços, livros, com o fundo da parede pintado bem colorido. Agora sim, vamos para a nossa aula. Pois é, e falando na nossa aula de hoje, vamos falar primeiro do nosso tema. Você sabe qual é o tema da nossa aula de hoje? Não? Então eu vou falar para você. Olha, é um tema bem legal, mas precisa que você pense sobre ele. Eu vou ler para você o sentido real e o sentido figurado das palavras. Mas como assim o sentido real e figurado das palavras? Pois é, tem dois termos que nós podemos usar para falar dessas duas coisas diferentes. Sentido real, que a gente pode usar o termo das palavras como palavras denotativas, e o sentido figurado, que nós podemos utilizar o termo palavras conotativas. Mas sentido figurado, o que é isso, Érica? Vou explicar para vocês para ficar bem mais claro. Vamos acompanhar no slide, primeiro, a palavra denotativa, o sentido conotativo. Denotativo, sentido literal, significado do dicionário, sem emoção. Já conotativo, tem a ver com criatividade, múltiplos significados, com emoção. Vemos aí agora, no slide, inferência denotativa, o significado do dicionário. Ela é chamada de denotativa, com o intuito de não abrir margem para outras interpretações. Muitos gêneros textuais utilizam a linguagem denotativa. Por exemplo, notícias e reportagens, bulas de remédios, manuais de instruções, textos científicos. Inferência conotativa. A mensagem possui um sentido mais subjetivo e figurado. É o sentido que damos a uma palavra em função de seu contexto, que não corresponde ao seu significado literal. Por exemplo, poemas, canção, piadas, anedotas. Vamos ver alguns exemplos. Construir na rocha. Denotativo, fazer uma casa ou prédio em cima de uma grande pedra. Já no sentido conotativo, figurado, pode ser construir um relacionamento duradouro, seguro. Viram só a diferença de um para o outro? Não é difícil de fazer inferência conotativa e denotativa, é só observar. Quando a gente fala em denotativo, é sempre o significado do dicionário, aquela coisa bem literal, específica mesmo do que é. E quando a gente fala conotativa, tem um sentido figurado, mexe com as emoções. Vou te dar um exemplo bem simples. Ai, tô morta de sede. Preciso beber água. Existe alguém, gente, que morre de sede assim, falando desse jeito como eu estava falando? Não. Então, o sentido figurado é esse. É como se fosse um exagero da coisa, mas que de verdade não é bem por aí. Eu não estou morrendo de sede, e sim eu estou exagerando, dizendo que eu estou com muita sede. Isso é um sentido figurado. Mas eu poderia usar de outra forma. Gente, estou com muita sede. Muita sede. Preciso beber água. Aí eu já usei o sentido denotativo. A inferência é denotativa, porque eu usei de verdade o sentido literal, como é mesmo a questão de eu estar com sede. Não é difícil, viu? Mas,
Tem mais exemplos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí no slide, são duas frases. O fogo é uma reação química. O amor é fogo que arde sem se ver. Agora vamos ver a explicação. Nos textos que usam sentido denotativo, as palavras e frases são usadas de forma literal. Elas realmente significam aquilo que está escrito no texto. Os textos conotativos ocorrem quando usamos o sentido figurado de uma frase ou uma palavra, por exemplo, no poema de Luís de Camões. O fogo é uma reação química. Essa é a explicação que nós temos no dicionário em relação ao fogo. O fogo é uma reação química. Por isso que a gente está falando aqui de forma literal. Isso aqui é a explicação do fogo e tem a inferência denotativa, ok? Quase que eu falei conotativa, viram? Porque às vezes a gente confunde, mas de verdade é denotativa. Então isso tem que ficar bem claro. Poxa, denotativo, qual é o sentido mesmo quando eu preciso fazer uma inferência? Tem a ver com o sentido real da palavra, ok? Agora vamos para a próxima frase. O amor é fogo que arde sem se ver. Lembra que eu falei que quando tem o sentido conotativo tem emoção? Pois é, o sentido figurado do fogo. O fogo, o amor é fogo. Mas como assim o amor é fogo? Não, é um sentido figurado para explicar que o amor é algo tão ardente, tão forte, né? Que ele arde sem se ver, porque não dá para a gente ver ninguém pegando fogo de amor. Então, por isso que a gente tem que ficar... A minha ideia aqui, com essa explicação um pouquinho mais aprofundada, é que você, aluno, você, estudante, possa fixar que a questão da palavra, para a gente estar fazendo inferências conotativas, é que quando eu tenho que fazer essa inferência conotativa, eu preciso perceber que, de verdade, a inferência ela tem que ser pensando na emoção, no sentido figurado, tá? Então, não é de verdade o significado da palavra, e sim o sentido figurado, como a gente acabou de falar. E como a gente já viu em cima, o sentido real da palavra. Ok? Vamos avançar para a nossa aula, porque ainda tem mais coisa para a gente ver hoje. Vamos lá? Exemplos conotativos. Temos aí duas tirinhas. Na primeira está assim, ó. Você tem pastel de R$1? E o vendedor responde, tenho sim. Aqui, e dá o pastel. Olha só quando a pessoa que comprou mastiga o pastel. Aparece logo o quê? R$1 dentro do pastel. Esse sentido aí, tá conotativo ou tá denotativo? Pois é, ficou um sentido conotativo para um dos personagens e para o outro, denotativo. Na segunda tirinha temos aí, ó. Olá, me dá um refrigerante, por favor. Droga, esta tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. E logo a menininha começa. Abre, 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 torcendo muito para que a sua garrafa abra. Vamos agora para mais um exemplo. O filme Cazuza, O Tempo Não Para, me deixou numa espécie de felicidade pensativa. Tento explicar por quê. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a morte parecem ter se vingado de sua paixão exagerada de viver. É impossível sair da sala de cinema sem se perguntar mais uma vez: o que vale mais, a preservação de nossas forças, que garantiria uma vida mais longa, ou a livre procura da máxima intensidade e variedade de experiências?
A partir da leitura desse trecho aí, vamos observar. Aqui tem o mesmo texto que nós lemos no slide anterior, só que está grifado aí um pedaço bem significativo. Mordeu a vida com todos os dentes. Agora vamos analisar qual o sentido conotativo de morder a vida com todos os dentes. É possível morder a vida com todos os dentes? Morder a vida com todos os dentes, vivê-la intensamente, com toda força. Viram com esse exemplo como nós podemos observar a inferência conotativa, nos levando para uma questão mais para a emoção e bem literal? Morder a vida com os próprios dentes. É impossível da gente morder a vida, né? Mas por isso que a gente precisa observar bastante quando estamos lendo o texto, perceber o contexto e tentar justamente inferir esses sentidos ou conotativos ou denotativos para perceber qual é a intenção dessa escrita. Bom, essa aula hoje foi toda baseada em levar para você esse entendimento da questão do sentido figurado para as palavras conotativas, para que você possa fazer essa inferência e também para que você possa perceber que as palavras denotativas são as palavras com sentido real. Praticamente eu já fiz aqui um resuminho, né, do que foi nossa aula de hoje. Eu agora vou passar para vocês o nosso desafio e, presta muita atenção. A partir do cartaz, faça a inferência em relação ao significado do título do mesmo. Escreva em seu caderno se é conotativo ou denotativo. Converse com seu professor ou professora e com seus colegas de turma. Então, estudantes, vou ficando por aqui. A nossa aula de hoje foi pensada em você, a partir de agora, ler os seus textos e observar todas as questões denotativas e conotativas. Não deixem de estudar. Peçam ajuda, tirem dúvidas com seus professores. Peçam ajuda também para os seus colegas de turma. E fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.